A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos iniciando então mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre as semelhanças que existem entre Moisés e Jesus. Isso é um complemento da segunda aula de Hebreus, que nós não conseguimos falar durante a aula. E, meus irmãos, o quanto que essa figura aponta para Jesus, o quanto que essa figura é uma tipologia de Cristo. A gente já falou isso várias vezes sobre Eliseu, José, Davi, Josué, e Moisés é uma dessas grandes figuras que apontam diretamente para Jesus, uma vez que ele representa a lei, a velha aliança, e Cristo estabelece, então, através do seu sangue, a nova aliança. Então, meus irmãos, a gente já passando aqui para a nossa apresentação de slides, um estudo bem breve sobre isso, de mostrar o quanto que esse homem, uma figura, talvez a figura mais importante, juntamente com Abraão ali para o judeu, e meus irmãos, Moisés é uma tipologia grandiosa de Cristo. O quanto que a vida de Moisés apontou para Jesus, o quanto que os fatos na vida de Moisés apontaram para Jesus. A gente não vai falar de todos aqui, mas os principais, meus irmãos, como a gente vai ver que a vida desse homem já prefigurava Jesus, da mesma forma que a lei e os profetas apontavam para Jesus, Moisés é uma dessas figuras que apontam diretamente para Cristo. Então, meus irmãos, o próprio Moisés, conhecido como profeta, ele vai falar isso. Deuteronômio, olha só, o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, falando de Cristo, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Então Moisés, ele está referenciando quem? A Cristo, ele está falando de Jesus, vai se levantar um homem parecido comigo, do nosso meio, dos judeus, a ele ouvireis, porque esse é o Filho de Deus. Não sou eu estou falando dele. Olha só, meus irmãos, séculos antes, anos antes, Moisés já estava falando de quem? De Jesus, o nosso Salvador, o verdadeiro Messias, e não outro homem, mas o Filho do Deus vivo, Jesus. Amém? Então, meus irmãos, olha como a vida desse homem aponta para Jesus, olha as semelhanças entre essas duas figuras, o nosso Salvador Jesus e Moisés, o libertador do povo lá no Êxodo. Não é à toa que o Pentateuco, com 5 livros, dos 5 livros, 4 só falam da história da peregrinação no deserto, que é de Êxodo a Deuteronômio. Então, são só 50 anos e toma ali 4 dos livros do Pentateuco. Então, como é importante esse evento, talvez o evento mais importante de todo o Antigo Testamento seja o Êxodo. Isso já apontava para a nossa caminhada cristã, isso já apontava para a nossa libertação através de Cristo. Então, meus irmãos, Moisés é a primeira coisa. Quando Moisés, assim que Moisés nasce, fala que um homem da tribo de Levi, chamado Arão, se casa com uma mulher chamada Joquebede. Eles têm filhos, Arão, Miriam e Moisés, e eles têm que esconder o menino Moisés durante 3 meses, porque existia um decreto do faraó para matar todos os meninos hebreus. Porque muitos estavam se multiplicando, os hebreus ali no meio do Egito, quando eles descem os 70 ali, ou 75, como vai dizer Estevão, pelas mãos de Jacó, eles descem então ao Egito, eles começam a se multiplicar, e os egípcios começam então a ficar um pouco amedrontados com aquilo ali. Então existe um decreto para se matar os meninos hebreus. Então, por conta disso, vendo que o menino era formoso, eles escondem, colocam ele num cesto, reveste ele de betume, de piche, e colocam então sobre os juncos, não no rio diretamente, mas sobre os juncos, à margem do rio. E depois a gente sabe de toda aquela história que Miriam vai procurar ali Moisés, depois ela avisa então a filha do faraó, e a filha do faraó acaba chamando a mãe de Moisés para cuidar dele, e Moisés então tem a sua infância no palácio egípcio. Da mesma forma, se a gente vai lá para Mateus, a gente vê que assim que Cristo nasce, um anjo aparece a José e Maria, falando para que eles levassem Jesus para onde? Para o Egito, justamente para onde Moisés foi escondido, Jesus é levado também para ficar escondido, até que o anjo dissesse para eles voltarem, até a morte de Herodes, que intentava matar todos os meninos abaixo de 2 anos, então eles pedem então para José e Maria levarem Jesus para lá. Então a gente já vê a primeira semelhança, o rei manda matar os meninos, tanto o faraó mandou matar os meninos hebreus, quanto agora que Herodes também está tentando matar Jesus, por saber que ele é o verdadeiro rei dos judeus. E meus irmãos, a segunda característica muito interessante entre Moisés e Jesus é a dupla nacionalidade. Moisés era um hebreu, uma vez que ele tinha o sangue hebreu de Levi e Joquebede, e nascido no Egito. Então ele tinha uma dupla nacionalidade. Ele é um hebreu egípcio. E, meus irmãos, a gente vê que Cristo tem uma dupla natureza. Enquanto ele era o próprio Deus, o verbo vivo que estava com Deus, ele se faz carne. João, capítulo 1, versículo 14, fala que o verbo habitou entre nós, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o verbo divino nascido na carne. Da mesma forma que ele foi homem, ele era Deus. Da mesma forma que ele era Deus, ele se fez homem. Isso me faz lembrar até muito a rainha Esther, que tinha 2 nomes. Esther, que significa estrela, ou seja, algo que vem dos céus, e Radassa,
mursa significa murta, algo que vem da terra. Então também é uma tipologia muito linda de Cristo. E meus irmãos, a segunda coisa é que Moisés morava no palácio do rei. Ele tinha toda a glória do palácio do rei. Ele não precisava ter saído dali. Ele seria criado, né, com aquela potência da época, que era o Egito, né, o grande Egito. E, meus irmãos, mas ele não teve por usurpação continuar ali. Da mesma forma, Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se e se fez carne e habitou entre nós. Isso é maravilhoso, meus irmãos. O Verbo que estava com Deus e era Deus, ele abriu mão da sua glória, ele se despiu da sua glória para andar no nosso meio, para viver como um homem aqui na terra e para nos salvar. A quarta coisa, ele abriu mão da sua condição, meus irmãos. Olha só, ele poderia ter continuado no palácio, mas ele não quis. Ele abriu mão da sua condição em prol dos seus, em prol dos seus irmãos, né? Como vai dizer aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 24. Pela fé, Moisés, já sendo homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por algum tempo ter a alegria do pecado. Olha só a continuação desse versículo. Teve por maiores riquezas o desprezo de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Olha que coisa linda, meus irmãos. Olha que coisa linda. Ele abre mão da sua condição para assistir, para não participar do pecado, mas para assistir aos seus irmãos, para ajudar os seus irmãos, a libertar os seus irmãos. Da mesma forma, Cristo, ele abre mão da sua condição. Olha que coisa linda, esse sentimento que tomou o coração de Jesus e se esvaziou e se humilhou até e obedeceu, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Coisa linda, né, meus irmãos? Ele socorreu e libertou o seu povo, mais uma tipologia. Ele desce para socorrer, ele desce para ser aquele que iria libertar o seu povo, da mesma forma que Cristo desce a esse lugar para nos libertar do jugo do pecado, para nos socorrer. Então, meus irmãos, isso é maravilhoso. Outra coisa que é muito lindo também é como que Moisés, né? Claro, Deus faz isso, mas Moisés era aquele porta-voz, Moisés era aquele mediador, ele alimenta a multidão com o maná. Mas o próprio Jesus vai falar, Moisés não lhes deu o pão do céu. Eu sou o pão do céu. O Pai lhes dá o pão do céu. Por quê? Porque Cristo é o pão da vida. Então, meus irmãos, enquanto Moisés alimentou uma multidão temporariamente, só naquele período que eles passaram na caminhada cristã, né, que referencia o deserto sempre a ponta da caminhada cristã, Cristo, meus irmãos, alimentou-nos através de si, porque ele vai dizer, o meu corpo é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. A minha carne é comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Então, meus irmãos, Cristo, ele sim é o pão do céu que sacia a nossa fome completamente, que nos farta completamente. Ele é o pão do céu. Meus irmãos, Moisés não participou da escravidão. Às vezes a gente está lendo a palavra de Deus e vê aqueles 430 anos que o povo hebreu passou no Egito, os 90 anos de escravidão, mas Moisés não participou dessa escravidão. E mesmo não participando dessa escravidão, mesmo não tendo contato com essa escravidão, ou seja, não sendo oprimido por essa escravidão, ele escolhe descer daquele trono que ele tinha, né? Talvez sendo o sucessor ali do Egito. Meus irmãos, ele não escolhe aquilo ali, ele não participando disso. Meus irmãos, ele vai descer mesmo assim para assistir o seu povo. Da mesma forma, Cristo não participou do pecado, a alma era imaculada e ele mesmo assim se faz pecado, se faz maldição em nosso lugar para nos libertar das amarras do diabo. Meus irmãos, mais uma coisa, Moisés celebrou a Páscoa, né? O que antecede o êxodo. Logo depois, ali a matança dos primogênitos, o anjo da morte passaria pelas casas e aquelas casas que tivessem o sangue do cordeiro sobre as suas vergas, sobre os seus umbrais, o anjo da morte passaria por cima. Da mesma forma, meus irmãos, a palavra Páscoa significa passar por cima. Cristo naquela cruz fez com que a morte passasse por cima de nós. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Ele é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Como João Batista vai dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enquanto Moisés, né, e os sacerdotes ali imolaram um cordeiro e colocaram sangue sobre as suas portas para a morte não passar. Cristo é o Cordeiro de Deus que fez com que a morte, ele tirou o poder da morte, ele acabou com o poder da morte, né? A morte de Cristo matou a morte. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Nós temos vida através de Cristo. Isso é muito tremendo, meus irmãos. E mais uma coisa, né? A Bíblia vai dizer, né? Estevão, né, o capítulo 7 de Atos, Estevão vai falar que Moisés era poderoso em palavras e obras. E eu acho muito interessante que os evangelhos vão dizer que Jesus era poderoso em obras e palavras. Então isso é maravilhoso, meus irmãos. Quanto que ambos, né, tinham o conhecimento de Deus, né, a sabedoria divina. Né? E é por isso que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento.
E ambos foram rejeitados pelo seu próprio povo. A gente vai ver o tempo todo, se a gente falar assim, me dê uma característica dos judeus no deserto, dos hebreus no deserto. A maioria dos irmãos vão falar o quê? Murmuração. Era o tempo todo eles murmurando, eles reclamando, eles indo falar com Moisés, que Moisés tinha tirado eles do Egito para matá-los no deserto. E meus irmãos, Moisés naquela pressão toda, naquela dificuldade toda, às vezes, ainda assim, ele intercedia pelo povo. Quantas vezes, meus irmãos, a gente nega o nome do Senhor, talvez, com as nossas atitudes, a gente não confia no Senhor, por que está acontecendo isso? Mas ele continua sendo nosso intercessor, nosso sumo sacerdote, nosso advogado à destra do Senhor, à destra de Deus. E, meus irmãos, da mesma forma, Cristo foi rejeitado pelo seu próprio povo. Os judeus o entregaram ao Sinédrio. Meus irmãos, da mesma forma, Moisés também foi rejeitado pelo seu povo, né? Meus irmãos, outra coisa maravilhosa é que Moisés, ele venceu o faraó no mar. Isso é tão tremendo, meus irmãos, tão tremendo, que o mesmo lugar onde foi a libertação, o mesmo caminho onde foi a libertação dos hebreus, foi a derrota, foi a morte dos egípcios. Da mesma forma, meus irmãos, Jesus naquela cruz nos deu vida, mas naquela cruz ele despojou o inimigo, tornando-nos em espetáculo público. Então, meus irmãos, olha que coisa maravilhosa. O mesmo lugar que manifestou a nossa vida, a glória do Senhor naquela cruz, meus irmãos, foi o local onde o Senhor acabou com o poder do diabo, o poder da morte. Aquela cruz, meu. Então, enquanto Moisés venceu o faraó no mar, Cristo venceu o diabo sobre aquela cruz. Amém, meus irmãos? Abrindo um novo e vivo caminho preparado para nós. Ambos são chamados de legislador e juiz. Moisés liderou as 12 tribos, lembra? Os filhos de Jacó, ele lidera essas 12 tribos, ele coloca um representante sobre cada tribo, né? que eram os cabeças da tribo, para peregrinar pelo deserto. Da mesma forma, Jesus, 70% do tempo de Jesus, ele passa com os 12 discípulos, com os 12 apóstolos. Né? A gente vai ver que ele tem um período muito público ali, que ele vai fazer milagres, curas, mas na maioria do tempo ele está com quem? Ele está com os discípulos, ensinando os discípulos, ensinando o que é ser um discípulo. Então, meus irmãos, porque esse é o convite de Cristo para nós, que sejamos discípulos do Senhor. Meus irmãos, da mesma forma, depois que chega num local em Taberá, quando o povo começa a reclamar, começa a murmurar novamente, então Deus desce com fogo sobre aquele lugar e por isso se chama Taberá. E eles começam então a pedir carne para Moisés. A gente quer carne, porque a gente tinha peixes lá no Egito, agora a gente só tem esse pão desprezível que é o maná. Eles começam a reclamar. Então Moisés fica indignado e fala para Deus: por acaso fui eu que gerei esse povo? Eles saíram de dentro de mim por acaso? Então, Deus, ele ouve o clamor de Moisés, ele fala: Moisés, eu vou colocar 70 anciãos para te ajudar nessa caminhada. Eu sei que o fardo é pesado, mas eu vou te botar esses homens para te ajudar. E então, Deus, ele sopra sobre aqueles homens o Espírito, sobre aqueles homens, fala que eles são cheios do Espírito e profetizam ali, né, em frente à tenda da congregação, quando a nuvem de glória desce sobre eles. Da mesma forma, Jesus, ele separa ali 70 discípulos de 2 a 2, né, para disseminar o evangelho. Da mesma forma também, meus irmãos, que os 70 foram separados ali no deserto, os 70 são separados aqui também. Meus irmãos, Moisés conduziu o povo de Deus pelo deserto, naquela peregrinação quase que interminável. Da mesma forma, Jesus nos conduz nesse mundo através do seu Espírito Santo. Porque, meus irmãos, a todo momento, enquanto o Egito significa a vida antiga, a vida de escravidão, a vida de pecado, o deserto simboliza a caminhada cristã e Canaã simboliza o descanso do Senhor. Então, meus irmãos, enquanto Moisés conduziu o povo ali no deserto, Cristo nos conduz até o seu descanso através da caminhada cristã, uma caminhada de pura obediência ao Senhor, através do seu Espírito Santo. Meus irmãos, e por último, a grande tipologia é que Moisés, ele recebe a velha aliança. Ali no Monte Horebe, no Monte Sinai, ele recebe então as tábuas da lei, a velha aliança, aquilo que eles deveriam fazer, aquilo que eles deveriam seguir, os 10 mandamentos, as 2 tábuas escritas pelo dedo de Deus. E, meus irmãos, enquanto ele recebeu a velha aliança, mas essa velha aliança apontava para a nova, que Cristo estabeleceu através do seu sangue, na sua morte e na sua ressurreição. Na sua morte, ele revogou a velha aliança, na sua ressurreição, ele estabeleceu a nova aliança através do seu sangue. Amém, meus irmãos? A nova aliança. Então, meus irmãos, olha o que Apocalipse vai dizer, isso é muito tremendo. Lá em Êxodo 15, assim que eles saem do Egito, Moisés então entoou um cântico, conhecido como o Cântico de Moisés. E, meus irmãos, olha que tremendo o que Apocalipse 15 também vai falar, o mesmo número do capítulo, né? E vi
um como mar de vidro, misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Olha só, meus irmãos, o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Que coisa tremenda, meus irmãos, justamente o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. E por último, por isso, irmãos santos, a razão pela qual nós estamos fazendo esse vídeo é por causa desse texto de Hebreus. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai atentamente a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque Cristo é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou, porque toda a casa é estabelecida por alguém, mas o que estabeleceu todas as coisas é Deus. Então, meus irmãos, enquanto Moisés recebeu a lei pelas mãos de anjos, os mensageiros, e ele se tornou um mediador entre Deus e o povo e Deus, Cristo recebeu a palavra do próprio Deus, porque ele é a palavra. E através dele, meus irmãos, através dele, ele acabou com as obras do diabo e nos deu vida. Então Moisés, a todo momento, apontava para Jesus. Ele apontava para Cristo. Por isso, meus irmãos, Jesus é maior do que Moisés. Porque a obra de Jesus é completa e a obra de Moisés apontava para a obra completa de Cristo. Então, isso é maravilhoso. Ele é o nosso Deus. Cristo é o nosso Salvador. Então, é muito interessante ver essas tipologias, né? Muito legal ver essas tipologias, o quanto que o Antigo Testamento a todo momento quer dizer uma coisa: olhem para Jesus, olhem para Jesus. E depois que Cristo veio, o chamado é o mesmo: olhem para Jesus, fixem seus olhos em Cristo. Meus irmãos, não há como nós vivermos nessa vida se não formos olhando para Jesus, se não for fixando os nossos olhos nos céus, olhando para os céus, olhando para a eternidade, olhando para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Que Deus abençoe os irmãos e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.